Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova da Unicamp 2022 da segunda fase. Agora com vocês a questão 8, questão essa que envolveu aqui função exponencial, um pouquinho que função logarítmica, muito mais, né, manipulação de logaritmo do que outra coisa. Então vem comigo aí, já deixa seu like, não esqueça, é claro, de comentar o que você achou da resolução, o que você achou da questão. Mais uma questão aqui pancada, hein? Já é questões aqui, só questões chique 10, hein? Ele fala o seguinte, ó. Por volta de 1845, o matemático belga Pierre, não vou me ousar a falar esse outro nome, começou a estudar um tipo de função que hoje é conhecida como função logística. Originalmente utilizada para modelar problemas envolvendo o crescimento populacional, atualmente tem muitas outras aplicações em ecologia, biomatemática, sociologia e ciências políticas. Uma função logística pode ser definida pela seguinte fórmula, olha que bonita, onde o x, né, é um número real, que é a minha variável aqui, o L, que é um parâmetro, e o K também são parâmetros, são números maiores do que zero, ou seja, são números positivos, não fala se é inteiro, se é natural, enfim, são números positivos, e eu ainda tenho que o x0 pertence aos números reais. Aí ele falou o seguinte, ó, seja f a menos 1 a inversa dessa função, olha que bonito, determine a expressão para ela, e mais ainda o seu domínio. Aí o item B a gente deixa para resolver daqui a pouquinho. Então vamos resolver aqui o item A primeiro. O item A ele pede para a gente calcular essa inversa. A ideia de calcular a inversa, a gente tem que fazer o quê? A gente, por exemplo, substitui o f de x por y e isola a variável x. É isso que a gente aprende lá quando a gente vai estudar a inversa. Então eu vou chamar de y igual a L dividido por quanto? Dividido por 1 mais 2 elevado a menos k, que multiplica aqui x menos o x0. Isso tudo aqui é o meu y. Então, a minha ideia aqui é isolar a variável x, que aí quando eu isolar a variável x, eu vou ter bonitinho a minha expressão. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Primeira coisa, esse cara está dividindo, vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter y, que multiplica 1 mais 2 elevado. Ó, por enquanto, esse cara aqui eu não vou fazer nada com ele, tá vendo? E para não ter que ficar carregando ele por muito tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele de estrela. Então, a gente vai ter 2 elevado a estrela, tá bom? Então, 2 elevado a estrela aqui. Isso daqui igual a quanto? Igual a L. Ok. Fazendo a distributiva aqui, a gente vai ter y mais y vezes 2 elevado a estrela. Isso daqui é igual a L. Esse y eu vou passar para lá, então a gente vai ter aqui y vezes 2 elevado a estrela igual a L sobre quanto? Sobre y. Depois a gente vai se preocupar, L menos y, né? L menos y. Depois a gente vai se preocupar aqui com a condição de existência, né? Ou seja, com o domínio dessa função. Então, depois aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 elevado a estrela, 2 elevado a estrela, igual a quanto? A L menos y, dividido por quanto? Dividido por y. Ok. Só que o meu estrela a gente sabe, né? Essa coisa feia aqui. Então, a gente vai ter 2 elevado a quanto? A menos k, que multiplica x menos o x0. E isso daqui é igual a L menos y dividido por quanto? Dividido por y. Bom, para a gente ficar com o expoente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o log dos dois lados. Aí eu vou aplicar o log na base 2, porque justamente aqui é base, né? Aí a gente utiliza aquela propriedade do log. O log de uma base elevada a n nessa mesma base aqui, ó, log de a elevado a n, isso daqui fica exatamente quem? Fica exatamente o n, tá? Ou seja, fica aqui o expoente. É isso que a gente vai fazer. Então vai ficar o que aqui para mim, ó? Log na base 2 de quem? De 2 elevado a menos k, que multiplica x menos o x0. Isso daqui é igual ao log na base 2 de quem? Daquela coisa feia ali, ó, de L menos y dividido por y. Ok. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu fiz essa aplicação, então, neste primeiro membro aqui, vai dar só o expoente, propriedade de logaritmo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com o quê? Menos k vezes x menos o x0 igual ao log de quem? De L menos y dividido por y e fechou o rolê, isso tudo na base 2.
Esse menos k está multiplicando, então ele vai passar dividindo aqui. Então a gente vai ter x menos o x0 igual a menos 1 sobre k. Então ele passou dividindo aqui, então ele dividiria por k é menos 1 sobre k, só para não ficar a divisão feiona. Isso aqui, log de quem? De L menos y dividido aqui por y, isso na base 2. Aqui, função bonita. Esse x0 vem para cá, então a gente vai ter que x, lembra aquele x que a gente queria isolar ele? Conseguimos, então a gente vai ter que x, ele vai ser igual a x0 menos 1 sobre k, vezes quem? Vezes o log na base 2 de quem? De L menos y, dividido por quanto? Dividido por y. Ok, só que eu não quero, né? É x. Essa função aqui, agora a gente volta à variável, né? Então a gente tem aqui, no caso, que a função esperada é a função f de x, f a menos 1 de x, igual, né? O que é x a gente troca por f a menos 1, que é a inversa que a gente encontrou, e o que é y a gente volta a ter x. Ele vai ser x0 menos 1 sobre k, que multiplica o log na base 2 de L menos x dividido por quanto? Dividido por x. Esta é a função inversa que ele pediu para a gente calcular no item A. Que coisa bonita, né? Fala aí para mim, deixa nos comentários o que você achou. Chique, né? Aí o que a gente precisa fazer agora? Calcular o seu domínio. Perceba que a única coisa que atrapalha o domínio aqui é o logaritmo. E por quê? Porque a gente tem que ter o logaritmando como sendo um número maior do que zero. Então, para a gente achar o domínio da f a menos 1 aqui, a gente precisa ter o L menos x dividido por x. Esse cara tem que ser um número o quê? Maior do que zero. Então, a gente precisa necessariamente ter isso daqui. Como que a gente pode verificar como que isso daqui poderia acontecer? Vamos lá, vamos pensar comigo aqui, ó. Esse cara aqui, se a gente for trabalhar, L menos x, se a gente for pensar nisso daqui como uma função, a gente tem o seguinte, que o x igual a L é a raiz, né? Então, se a gente for pegar aqui L menos x igual a zero, a gente tem aqui que L é igual a x. Ou seja, né? Se a gente for pensar numa função com a variável x, isso daqui é uma reta. Aí, no caso, ela é uma reta decrescente, porque a variável que multiplica o x é o negativo. Então, a gente tem algo mais ou menos aqui e a raiz é o L. A direita aqui, né, a esquerda, melhor dizendo, primeiro, é positivo e a direita vai ser um número negativo. Ok, aí aqui embaixo, aqui, eu estou fazendo uma resolução de inequação. Esse cara aqui, a raiz dele é o zero, é uma reta também. Então, no caso, a gente teria algo mais ou menos assim. Ela é uma reta crescente, porque o número que multiplica o x é o 1. Então, aqui é o zero, aqui é positivo e aqui é negativo. Aí, pessoal, a gente faz aquele varalzinho lá, só para a gente ter. Isso aqui, ó, tô fazendo o mais detalhado possível, assim, mas quem faz de um jeito mais rápido, fique à vontade, hein? No caso aqui, a gente tem o zero como referência, aí a outra aqui a gente teria um L. O L, ele disse lá no enunciado que era o número positivo, então eu coloco o zero aqui e vou colocar o L aqui para cá. Então, o que a gente vai ter, ó? Vamos só deixar bonitinho aqui. Esse cara é positivo à esquerda do L, negativo à direita, e aquele era positivo à direita do x, do zero, né? E negativo à esquerda, que é esse cara aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se a gente for pensar no jogo de sinal, a gente vai ter à esquerda aqui do zero, que é uma nossa referência, menos com mais vai dar menos. Entre o zero e L, mais com mais fica mais. E à frente do L, mais com menos vai ficar menos. Então, como eu quero os valores que são mais, eu vou procurar a minha resposta do mais aqui. Ou seja, este carinha aqui, ó. É isso que a gente tem. Isso tem que ser positivo. Então, em outras palavras, né, mais palavras ainda, né, o domínio dessa minha função são todos os x pertencentes aos reais, tal que, deixa eu ver aqui, o x, né, ó, tem que ser maior do que zero e menor do que L, para fazer sentido a inversa da minha função. Então, a maneira que você resolve essa inequação aqui vai ficar ao critério do freguês. O que eu fiz é analisar quando que a de cima e a de baixo são positivas e depois a gente faz a regra aí de sinal para resolver o nosso problema. Maravilha, né? Então, resolvemos aqui o item A. Vamos resolver o item B. Para resolver o item B,
A gente precisa utilizar o gráfico e pode acontecer, uma das estratégias é utilizar essa função aqui que a gente acabou de encontrar. Por que que a gente consegue utilizar ela? Vamos lá para o nosso item B. Vem comigo aqui, ó. O item B, a gente tem essa função aqui, né? O gráfico da função f, normalzinha, e a gente tem que determinar os valores de x0 e de k, onde L é igual a 10. Então, primeira coisa, vamos lembrar que a nossa função f de x. A função f de x, ela era L dividido por 1 mais 2 elevado, se eu não me engano, a menos k, que multiplica x menos o x0. Essa era a função f. Depois, a gente calculou a sua inversa, f a menos 1 de x, ele foi quem? O x0 menos 1 sobre k, que multiplica o log de quem? De L menos x dividido por x, isso daqui na base 2. Essa foi a função inversa. Perceba que no gráfico a gente tem dois pontos que a gente consegue identificar corretamente. Este ponto aqui e nós temos esse outro aqui em cima. Ou seja, a gente sabe que o f do 0 é igual a 2. Então a gente tem aqui, vou colocar aqui assim, ó, f de 0 igual a 2. E a gente sabe que o f do 4 dá 8. O f do 4 é igual a 8. Eu acredito que a Unicamp ela pediu para a gente calcular a inversa para a gente poder utilizar ela no item B. Caso contrário, você poderia usar essa fórmula aqui sem problema nenhum, que vai dar certo do mesmo jeito. A grande questão é que aqui você já isolou as coisas, né? Já está bonitinho aqui para você determinar. Então fica ao seu critério. No fim das contas, você vai aplicar o logaritmo do mesmo jeito, tá? Então você pode utilizar qualquer uma das duas. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se o f de 0 é 2, o f a menos 1 de 2 é igual a 0. Porque uma vai, a inversa volta. Então, se no 0 eu vou no 2, a inversa faz ir do 2 e voltar no 0. Aqui a mesma coisa. Se o f de 4 é igual a 8, a f a menos 1 de 8, ela necessariamente precisa ser 4. Então, vai ficar ao seu critério quem que você quer utilizar para você, por exemplo, resolver aí o problema, tá bom? Eu vou fazer com a função inversa. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O f a menos 1 de 2 é 0. Então, no primeiro caso, eu vou substituir o x por 2. Então, ó, f a menos 1 de 2, isso daqui é igual a quanto? É igual a 0. Então, eu vou substituir o x por 2 e igualar a quanto? Igualar a 0. Então, aqui a gente vai ficar com x0 menos 1 sobre k, que multiplica quem? O log, deixa eu até tirar esse parênteses aqui, que ele não precisa aqui, ó, o log, na base 2. O L ele falou para a gente que é 10, então a gente vai ter 10 menos 2, então 10 menos 2, dividido por quanto? Dividido por 2. Isso daqui, fechou. 10 menos 2 vai dar 8, 8 dividido por 2 vai dar 4, então isso aqui vai ficar, isso aqui no caso é 0, né? Então a gente vai ficar com x0 menos 1 sobre k, que multiplica o log de quem? 10 menos 2 vai dar 8, 8 dividido por 2 é igual a 4. Na base 2. Então, a gente tem aqui ó, o log de 4 na base 2, pessoal, isso aqui a gente sabe que é 2. Então, a gente vai ter x0 menos 1 sobre k vezes 2. Isso daqui é igual a quanto? É igual a 0. Ok, dessa primeira informação, se a gente passar aqui, por exemplo, o 2 lá para o outro lado, né, o 2 sobre k, então a gente vai ficar com 2 sobre k, igual a quanto? Igual a x0. Então é isso. Essa é a informação que a gente consegue tirar aqui. Depois eu vou utilizar que o f a menos 1 de 8 é igual a 2. É igual a 4. Então f, deixa eu pegar aqui uma outra cor. A f, pauleira, né? Então vamos lá. F a menos 1 do 8, isso daqui vale quanto? Vale 4. Então o que eu faço agora? Vou substituir o x por 8 e igualar a 4 na minha função inversa. Então, a gente vai ficar com x0 menos 1 sobre k, que multiplica o quê? O log de quem? De 10 menos 8 dividido por quanto? Dividido por 8. E isso tudo aqui na base 2. Eu sei que o resultado quanto? 4. Então, a gente vai ficar com x0 menos 1 sobre k vezes 10 menos 8 vai dar 2. 2 dividido por 8, se eu simplificar, é 4. É 1/4, né? Aí, isso daqui, então, ó, dá 1/4. 1/4, pessoal, é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso daqui é 2 elevado a menos 2.
Por que eu fiz isso? Porque assim a gente calcula o log mais rápido. Então eu vou ter o log de quem? De 2 elevado a menos 2 na base 2. Isso aqui eu sei que vale quanto? Vale 4. Então vai ficar o que pra gente aqui? Que fase, né? Deixa eu até sair aqui para não atrapalhar a resolução. Então a gente vai ficar com o quê? x0 menos 1 sobre k vezes 2, o log de 2 elevado a menos 2 na base 2, dá sempre o expoente aqui, porque a base é igual. Então aqui fica vezes menos 2. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 4. Ó, menos com menos vai dar mais. Então aqui a gente vai ficar com o seguinte, ó, fazendo a continha aqui embaixo. Vai ficar x0 mais 2 sobre k. Isso daqui é igual a quanto? É igual a 4. Ok. Só que 2 sobre k, olha só o que a gente sabe. 2 sobre k é x0. Então, no fim das contas, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Esse cara aqui, tá aqui, ó. Bem aqui, onde eu coloquei o asterisco. Isso aqui vale x0. Então, a gente vai ficar com x0 mais x0. Isso daqui é igual a 4. Então, 2x0 é igual a 4. Ou seja, x0 é igual a 2. Vou voltar aqui porque já não preciso mais ficar ausente. Se o x0 é igual a 2, eu preciso achar o k. Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. A gente sabe que 2 sobre k é igual a x0. Então, 2 sobre k é igual a 2. Ah, então se isso só é verdade, se o k for igual a 1. Então, achei o meu x0 e achei o meu k, ambos aí 2 e 1 respectivamente, com o que eu falei. Então, matamos aqui o item B. Questão bem puxada, né? Fazia tempo que eu não vi uma questão assim bem trabalhosa. O ano passado a gente teve aquela da reta tangente, que era bem puxada aí da Unicamp, mas essa daqui foi que foi. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero aí que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí o que você achou, o que achou da resolução, o que achou da questão, e a gente se encontra na próxima.